Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Esta é a 11ª aula da playlist Radiciação, aonde eu começo a resolver exercícios sobre toda a teoria da radiciação, tudo bem? Como dizia minha avó, agora chegou a hora da cobra fumar. Vamos lá, gente. Vamos lá então, pessoal, o exercício 1, tá? É um exercício da PUC Campinas, aonde pede para efetuar o valor dessa expressão, raiz cúbica de 14 sobre 125 mais a raiz quadrada de 3 quintos menos 11 sobre 25. Então, primeiramente, eu vou resolver essa raiz quadrada aqui, ó, tá? De 3 quintos menos 11 quintos. Eu vou fazer um cálculo auxiliar aqui, ó, subtrair 3 quintos menos 11 sobre 25. Para fazer essa subtração, eu tenho que tirar o mínimo, né? O MMC de 5 e 25 é 25. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 25 dividido por 5 dá 5, que multiplica 3, dá 15. 25 dividido por 25 dá 1, multiplicado por 11 dá 11. 15 menos 11 dá 4. Então, vai dar 4 sobre 25, a subtração de 3 quintos menos 11 sobre 25. Então, seguindo aqui, raiz cúbica de 14 sobre 125 mais a raiz quadrada de 4 quintos, que foi a subtração do 3 quintos menos 11 sobre 25. Tudo bem? Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 14 sobre 125 mais a raiz quadrada de 4 sobre 25. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5. Então, está extraída aqui a raiz quadrada de 4 sobre 25. Agora, eu tenho que somar aqui dentro do radical 14 sobre 125, vou fazer o cálculo aqui do lado, olha lá. 14 sobre 125, somado com 2 quintos. Aí. Tira o mínimo, vai dar 125. Tá? Então, eu vou ter aqui 125. 125 dividido por 125 dá 1, vezes 14 dá 14. Mais 125 dividido por 5 dá 25, vezes 2 dá 50. 14 mais 50 dá 64. Então, vai dar 64 sobre 125. Aí. Tudo bem? Então, finalizando, nós vamos ter raiz cúbica de 64 sobre 125. Aí. Raiz cúbica de 64, que número que é elevado ao cubo vai dar 64, é o 4. Raiz cúbica de 125, que número que é elevado ao cubo dá 125, é o 5 aí. Tá? Então, tá aí a resposta lá. 4 quintos. Tudo bem? Vamos ver o que é bem simplesinho, né? Vamos lá, então, para o exercício número 2. No exercício 2, foi dado que o valor do A é igual a raiz quadrada de 2 e o valor do B é igual a raiz quarta de 2. Pede o produto de A por B. Então, eu quero multiplicar A vezes B. Tá? Então, eu quero multiplicar a raiz quadrada de 2 pela
raiz quarta de 2. Não posso multiplicar raízes que não sejam de mesmo índice. Então, olha, nós tivemos nessa playlist de radiciação a redução de radicais ao mesmo índice, tá? Quem não assistiu essa aula, procure nessa playlist de radiciação, redução de radicais ao mesmo índice. Então, eu vou tirar o MMC dos índices desses dois radicais, né? O MMC de 2, que é a raiz quadrada, e de 4. O índice vai dar 4. Então, o novo índice dessas raízes é o índice 4. Bem, como eu fiz uma alteração no índice, vai ter uma alteração no radicando. Então, a raiz quadrada de 2 vai ficar de que forma? Eu pego o novo índice, que é o 4, divido pelo índice anterior, que é o 2, então 4 dividido por 2 dá 2, e multiplico o expoente aqui do radicando por este resultado. Então, ó, 4 dividido por 2 dá 2, o expoente aqui do 2 é 1, então multiplico 1 vezes 2, reduzindo ao mesmo índice, tá? A raiz quarta de 2, como que vai ficar? O expoente da raiz quarta de 2, o expoente do 2 é 1. Então, divido o novo índice, que é o 4, pelo índice anterior, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1. Multiplico pelo expoente do radicando, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter raiz quarta de 2 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 2, dá 2 ao quadrado, que multiplica a raiz quarta de 2 elevado à primeira potência. Agora sim, estão reduzidos aos mesmos índices. Eu posso multiplicar. Então, a raiz quarta de 2 ao quadrado, que multiplica a raiz quarta de 2 ao cubo. Então, vai ficar... de 2 ao cubo não, desculpe. De 2 à primeira. Raiz quarta de 2 ao quadrado, que multiplica a raiz quarta de 2 elevado à primeira potência. Vai dar a raiz quarta de 2 elevado ao cubo, tá? 2 ao cubo é 8. Então, a resposta vai ser raiz quarta de 8. Tudo bem? Então, tá aí a resolução do exercício 2, tá? Vamos lá para o exercício 3, que é um exercício da Fundação Getúlio Vargas. Pede o valor dessa expressão quando x for igual a 8. Ó, x igual a 8 e y igual a 2. Qual o valor dessa expressão algébrica? Raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Ou eu substituo os valores agora e faço a operação de divisão, ou deixo para substituir depois. Eu já vou substituir agora. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 8. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada do y, o y é 2, olha lá. Tá? Sobre a raiz quadrada de x, o meu x é 8, raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de y, o y é 2. Tá? Bem, de acordo com a aula Racionalização de Radicais dessa playlist, radiciação, nós vamos ter que racionalizar aqui o denominador. Quem perdeu essa aula, procure aí na playlist radiciação, que lá vai estar explicando como racionalizar. Como eu tenho uma soma no denominador envolvendo raiz quadrada, eu vou multiplicar o meu numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado, como aqui no denominador eu tenho
raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2, eu multiplico por raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Conjugado troca o sinal. Como aqui é mais, eu troco por menos. Se fosse menos, eu trocaria por mais. Tá? Então, vou multiplicar o numerador e denominador por raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Ok? Eu vou ter, então, finalizando aqui. No numerador, olha, eu tenho raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2. Tá? Então, aqui também, gente, se encaixa no produto notável, né, lá? Quadrado da diferença de dois termos, porque vai ficar raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Olha lá. No denominador, já no denominador, eu vou ter o produto notável, que é o quadrado da soma pela diferença de dois termos aí. Tá? Produtos notáveis, quadrado da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo aí. Tá? Quem perdeu essa aula aí, envolvendo radicais com produtos notáveis, também tem na playlist, tá? De radiciação. Então, é raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Produtos notáveis, o quadrado do primeiro. Então, vai me dar raiz quadrada de 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2, tá? Mais o quadrado do segundo termo. Segundo termo, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. No denominador, o que eu vou ter no denominador? Eu vou ter o quadrado do primeiro. Então, raiz quadrada de 8 ao quadrado vai dar 8, né? Não. Raiz quadrada elevado ao quadrado eliminou o radical. Menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada elevado ao quadrado, eliminou o radical. Então, vai ficar 8 menos 2. Tudo bem? Então, agora vamos finalizando as nossas contas aqui, ó. No numerador, a raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado vai dar 8, tá? Raiz quadrada sendo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2 me dá raiz quadrada de 16, que será igual a quanto? Será igual a 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai ficar menos 8. Mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada elevado ao quadrado, eliminou o radical. Então, vai dar mais 2. E no denominador, 8 menos 2 me dá 6. Tudo bem? Mais 8 menos 8 vai dar 0. Então, vai sobrar 2 sobre 6, que, simplificando por 2 e por 2, tá? Vai me dar a fração 1/3. Então, tá aí a resposta. Tudo bem? Então, gente, aguarde até a próxima aula aí da playlist radiciação, que vai ser mais alguns exercícios envolvendo radicais, tá? Seria a aula exercícios parte 2 sobre radiciação. Tudo bem? Então, olha,
Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!